Graças a Deus, Deus é bom, né, irmãos? E a sua misericórdia dura para sempre. Ontem nós estávamos, como já dissemos, naquele maravilhoso trabalho, né? O culto foi elaborado aí, principalmente pelo presbítero Rubens e as presbíteras Sônia e Sara, que organizaram um culto para que nós pudéssemos celebrar a vida dos aniversariantes do primeiro semestre. E o reverendo Assir estava falando sobre um pouco da história da Bíblia. Ele começou usando o texto de Neemias, capítulo 8, verso 8, quando a palavra de Deus é lida depois de muito tempo, e o povo começa a chorar pela palavra lida. E aí tem que estar analisando, porque a história da palavra de Deus na humanidade, na sua transcrição, na sua tradução, isso por séculos, né? E não acabou ainda. Não acabou ainda essa obra de tradução, de espalhar a palavra de Deus para todo o planeta, para todos os povos e nações, para todas as línguas, né? Nós temos no Brasil centenas de línguas. Como assim, pastor? Nós temos populações indígenas, nós temos populações quilombolas que ainda falam a língua materna, né? Então, a Bíblia ainda não alcançou todos os povos, todas as línguas. Ou seja, há muito o que fazer, né? Então, eu creio que a palavra de Deus ela vai chegar a todo homem, toda mulher. Então, há muito o que fazer ainda. Então, nossa vida é tão passageira, né? Por isso que nós precisamos sempre remir o tempo, porque a palavra de Deus precisa atingir as vidas, os corações. E por falar em palavra de Deus, abra sua Bíblia e vamos ver aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Abra lá em 2 Pedro. 2 Pedro, fica depois de 1 Pedro, ok? E antes de 1 João. Ajudou muito porque são livrinhos pequenos, né? Mas está antes do Apocalipse, depois de Gênesis. Tenha pressa não. 2 Pedro, depois Hebreus, aí depois de Timóteo, Hebreus, vai chegar em 2 Pedro, um texto que, como dizia o Marquinhos Camilo, ficou me perseguindo a semana. O reverendo Marquinhos está lá na IPI de Carapicuíba, nosso querido irmão, que nos ajudou muito aqui na IPI de 18, a quem nós amamos muito, ele, a esposa e as crianças dele. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, eu vou estar lendo a partir do verso 14. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus: o cristão deve esperar o Senhor. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo, amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados por erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que palavra linda, né? Nós vamos estar mais fixados aqui no último verso, 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Feche os olhos mais uma vez. Paizinho, nós queremos nessa hora
te louvar, ó Pai. Te louvar pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de sermos agora agraciados pela leitura já da Tua palavra, Senhor. Palavra que enche o nosso coração de alegria, porque ela já fala conosco. Nós temos aqui uma intimidade com Tua voz, e te agradecemos isso, e já te agradecemos porque sabemos que isso é um dom do Senhor. É pela presença real do Teu Espírito Santo que nos toca, que nos abençoa, que nos abraça, que nos envolve. E que Teu Espírito Santo continue a nos envolver nessa ministração, ainda que singela, simples. O Senhor fale conosco, porque o Senhor, é do Senhor esta palavra, e que ela alimente os nossos corações a partir do meu. É a minha oração, suplicando a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso, né? Pedro aqui falando, e ele cita aqui o seu colega de ministério, Paulo, e eu queria falar um pouquinho sobre crescendo na graça. Mas se eu fosse pensar mesmo em outro título, depois ao final da mensagem você vai concordar comigo que vamos falar um pouco mais sobre a intimidade que nós devemos ter com o Senhor. Já quero aqui fazer alusão a isso. A intimidade que devemos buscar ter com o Senhor. Muitas vezes nós buscamos intimidade, mas com outras pessoas, com as nossas relações pessoais e interpessoais. Mas eu quero falar aqui da intimidade que nós devemos buscar ter com o Senhor. Queridos, lá em Gênesis capítulo 5, dos versos 21 a 24, não precisa ler agora não, depois na semana Deus vai te visitar, vai lembrar você, vai te lembrar e você vai buscar esse texto lá. Em Gênesis 5, no comecinho da Bíblia, né? A partir do verso 21 e 24, o Senhor mostra ali, em sua narrativa, a história, a vida de um servo, né? Temos ali o relato da vida de um homem que serviu a Deus, nas suas últimas consequências, de um homem cujo nome é Enoque. E o texto nos diz lá que Enoque andou com o Senhor. Enoque andou com o Senhor. O que será que isso significa para nós? Como que é isso? Enoque andou com o Senhor, sendo que o Senhor não estava na terra, entre aspas, andando, literalmente. Como será que é isso, literalmente? Um homem como nós andar com Deus, né? Andar com Deus significa que ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor. É isso, de fato, que aconteceu, que acontecia na vida daquele homem, né? Isso também significa que ele não era tinha uma vida comum. Ele não tinha uma vida comum, apesar de ser humano, estar na terra, apesar de trabalhar, comer, beber, dormir, levantar. Ele andava com Deus. Tinha uma vida de comunhão com Deus. E não tinha uma vida comum. Quando eu falo comum, porque é a maioria, né? Metade mais um é a maioria. E nós temos aqui num contexto de plena corrupção da humanidade. Ele tinha uma comunhão comum com o Senhor, e sim, que fazia diferença. E com isso, ele recebia do Senhor uma revelação especial. Então, Enoque andava com Deus, porque ele não tinha uma vida em comum, ele tinha uma vida de servir a Deus, de ouvir Deus, e obedecer a Deus. A sua vida não era comum. Volto a falar, o comum aqui, ele não atendia, não fazia o que a maioria fazia, metade mais um é a maioria. O contexto desse texto de Gênesis 5 é o contexto que vai decair no dilúvio. No próximo capítulo, nós vamos ter lá já a história do dilúvio, né? Ou seja, Enoque andava com Deus, tinha intimidade com o Senhor, e automaticamente o Senhor revelava a ele a sua vontade, comunhão profunda com Deus. Isso já me deixa feliz, porque quando a gente busca mais a Deus, Deus fala mais com a gente. Quando a gente busca mais a Deus, ele nos revela a sua vontade. E, infelizmente, não é a vontade da maioria, porque aí passa a ser uma vida não comum, apesar de ser homens e mulheres hoje, servos do Deus Altíssimo. Quando recebe a Deus, tem intimidade com o Senhor, vive de maneira incomum. Intimidade significa uma revelação de compromisso sério, profundo, de comprometimento completo, de crescimento
na relação com o Senhor, de crescimento na relação com o Senhor. Hoje vemos isso um pouco desprestigiado, né? A intimidade, nós vislumbramos, fala intimidade, a gente já vê nas relações nossas pessoais. E esquecemos que devemos pensar nisso, nessa relação de intimidade com o Senhor. Aliás, hoje que nós vivemos assim, em crise, né, num caos dessa pandemia, em que a humanidade traz aí a sua precariedade, a humanidade aí mostra o quanto limitada é, se não cuidar, morre mesmo. Isso nós temos que pensar nisso, pensar um pouquinho nisso, nesse aspecto da palavra de Deus, quando ele fala que nós devemos buscar esse sentimento, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E nós temos que pensar nisso. Nós hoje vemos que cada um quer manter hoje o seu status, o seu chamado status quo, viver no seu nível de vida, conforme você pensa, como você analisa as coisas, isso é o que importa, na sua individualidade, na sua vida egóica, ou seja, se vive em função do seu próprio ego. Nós somos assim. A nossa sociedade aprendeu a viver de maneira egóica, de maneira egoísta, buscando a sua individualidade. Querer apenas aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz é o mais importante. Né? Naquilo que me satisfaz. Sou feliz à minha maneira. Não há comprometimento, não há intimidade nas relações, na verdade. Logo, não vai haver revelação. Logo, não vai ter nada de novo na vida. Volto a falar um pouquinho sobre Enoque. Ele tinha intimidade com Deus. Ou seja, Deus, quando há intimidade com Deus, Deus revela coisas novas para aqueles que têm intimidade com Deus. Deus não vai se revelar, Deus não vai revelar coisas novas para quem não tem intimidade com Ele. Nós não vamos revelar nenhuma coisa nossa pessoal para alguém que nós não temos intimidade. Tem coisas que nós só segredamos, confiamos a pessoas com quem nós temos intimidade. Com Deus é a mesma história. Né? E Enoque, ele viveu antes do dilúvio e andava com Deus. E aqui, o texto, verso 24, fala que Deus o tomou para si. 5:24. Deus tomou para si, porque ele chegou num nível tal. E aí, mas pastor, então eu não quero essa intimidade. Se eu ficar muito íntimo de Deus, ele vai me levar. Pode ser, mas é privilégio, viu? Mas eu percebo que há uma grande diferença naquele tempo e hoje. Nós temos na era da graça hoje. Né? O Senhor, logo que tomou Enoque, começou o processo do dilúvio. Havia corrupção generalizada na face da terra. Tanto é que só destacado foi a família de Noé. Só a família de Noé. Que foi livre do dilúvio. E Enoque foi levado antes. E como Enoque, no Antigo Testamento, só Elias. Ele e Elias não passaram pela experiência da morte. Há discussão teológica sobre Moisés, mas tem um texto que mostra que ele morreu e foi sepultado. Mas depois nós temos uma experiência no Monte da Transfiguração, onde com Jesus aparece lá e parece que a terceira pessoa é Moisés. Aí é coisa com Deus. Mas o que nos mostra o texto é que somente 2 pessoas do Antigo Testamento não passaram pela morte, Enoque e Elias. Foram levados pelo próprio Deus antes de morrerem. O contexto de Enoque era de profunda corrupção total. Ele já era uma pessoa próspera em dias. O texto fala que ele viveu com quase 400 anos, só que o calendário daquele tempo era diferente do nosso. Hoje nós vivemos sob o calendário de Gregório. Gregório, um papa do século XVI, Gregório XIII, que instituiu o nosso calendário que nós temos hoje. Antes era seguido o calendário do Júlio César, que foi instituído em 46 a.C., com algumas diferençazinhas. O Gregório XIII mudou, que é o nosso calendário hoje.
Então, a contagem de dias e anos no Antigo Testamento é um pouco diferente da nossa contagem hoje. Então, lá, o homem que viveu 900 anos, então a gente precisa refazer, às vezes, as contas, e sem falar na dificuldade da tradução do hebraico. Mas mostra que ele foi próspero em dias. Viveu bastante. Filhos e filhas, e aí foi levado pelo Senhor. Porque o Senhor quis levá-lo. Okay? Ele não passou pela morte. E hoje em dia, né, falar em morte não é um bom negócio, né? Porque há muitas pessoas morrendo. Todos os dias a gente assiste na televisão, as notícias sendo atualizadas. Ontem morreu mais centenas de pessoas no Brasil por conta da Covid. Eu queria refletir com você sobre o texto que nós lemos. Em primeiro lugar, querido, o que acontece quando crescemos diante do Senhor? Na quarta-feira, em nosso estudo sobre discipulado, eu afirmei uma coisa que foi o que sugeriu aqui essa nossa reflexão, que nós devemos crescer diante dele. E quando nós crescemos diante dele, nós não temos a responsabilidade mais do que acontece conosco. E sim, nós vamos estar colhendo os frutos desse relacionamento. Eu terminei o estudo de quarta-feira afirmando isso. Quando nós crescemos diante do Senhor, na nossa devocional, no nosso dia a dia, na nossa intimidade com o Senhor, nós não temos responsabilidades, ainda que muito mais responsáveis, e sim, nós vamos colher os frutos dessa relação. Não vamos deixar de ser responsáveis, pelo contrário. Não vamos ser irresponsáveis. Quando nós crescemos diante de Deus, vamos ser irresponsáveis. Não, pelo contrário. É que aquilo que vai acontecer na nossa vida vai ser tão extraordinário que nós vamos estar em outro nível. Podemos não ser transladados como Enoque e Elias foram, mas podemos ter uma caminhada muito mais feliz e muito mais produtiva, porque seremos usados por Deus, seremos ministrados por Ele, seremos mais alegrados pela sua excelsa presença, porque a alegria do Senhor é a presença dEle e é a nossa força. Quando nós estivermos fracos, tristes, vamos buscar a presença de Deus, que é a nossa alegria e a nossa força. Aliás, quantas vezes nós nos vemos assim? Né? Nós somos humanos, irmãos. E estamos em meio a uma pandemia, um mundo em caos. Além dos vírus, temos o pecado que tem assolado a vida das pessoas. E as pessoas não têm intimidade com o Senhor, muito menos com a sua palavra. Então, nós precisamos, sim, buscar essa presença dEle, esse crescimento diante do Senhor, e adquirirmos essa sabedoria, porque aquele que busca e cresce diante do Senhor, que não tem mais responsabilidade daquilo que acontece na nossa vida, nós adquirimos a sabedoria, uma fé excelente, é disso que eu estou falando. Quando nós buscamos a face de Deus com propriedade, nós adquirimos sabedoria, é uma coisa natural, porque a presença de Deus nos dá isso. A nossa comunhão com o Senhor nos dá sabedoria natural para tudo na nossa vida. Então, nós vamos tomar decisões, vamos viver, tudo que corresponde à nossa vida vai ser diferente da vida comum. Aquilo que eu disse no comecinho, Enoque não tinha uma vida em comum, porque nós somos abençoados, dirigidos, sábios. A nossa fé é diferente das demais pessoas. Não é uma fé comum que todo mundo tem quando levanta e vou viver, vai tudo certo. Não, a fé em Jesus Cristo é diferente, uma fé que nos coloca para vivermos eternamente. Glória a Deus por isso, aleluia, porque nós somos resgatados para vivermos eternamente. Aqui é só uma passagenzinha, irmãos. Por isso nós temos que buscar crescer no conhecimento e na graça de Jesus para que nós possamos vislumbrar dessa real presença ao nosso lado. Ainda que nesse mundo muito comum, em pandemia. Só que nós podemos entender um pouquinho isso, que quando nós nos achegamos mais perto de Deus, nós perdemos a responsabilidade e sim colhemos os frutos dessa relação de intimidade com o Senhor nosso Deus, quem nos ama muito e que quer o melhor para nós.
E quando nós nos aproximamos mais dele, nós nos tornamos cada vez mais obedientes e nos preocupamos mais em servi-lo de integridade, ter uma vida íntegra dentro dele. Então eu não vou me prostituir, não vou me adulterar, não vou roubar, não vou furtar nada, não vou fazer nada que possa ir contra as leis morais do homem e, acima de tudo, de Deus. Quando me aproximo diante de Deus e busco essa intimidade, ele vai me purificando, porque a palavra, Jesus mesmo disse, a palavra me purifica. Essa palavra que o reverendo Assir falou que pelos séculos tem sido espalhada pelo mundo, ainda há muito o que fazer, porque ela transforma a vida do homem e da mulher, muda histórias como mudou a vida dele, mudou a minha história. Ele contando a experiência do papai e da mamãe dele, eu lembrei da minha mãezinha que me levou para a igreja desde petitico, com a minha Bíblia na mão, com a minha ofertinha na outra mão. Eu tinha 2 prazeres, domingo de manhã, ir para a igreja com a minha Bíblia, e na hora de entregar a ofertinha lá no saquinho lá, da classezinha de pré-adolescente, Lírio dos Vales, escrito assim, bordadinho para as irmãs. Lírio, eu colocava ali com muito prazer. Estudar na palavra de Deus. Então, eu devo, assim, a minha vida hoje ao esforço da minha mãe também, pelo amor que ela tinha pela palavra de Deus. Apesar de circunstâncias que ela circuncidava, ela levou a gente para a casa do Pai, onde fomos alimentados pela palavra. É o poder da palavra de Deus, e tem feito isso ao longo dos séculos. Deus tem redimido vidas como nós. E quer continuar fazendo isso agora, usando da nossa vida, da minha, da sua vida, usando o quê? A propriedade da palavra de Deus, a responsabilidade que é dele, não é nossa. Nós não somos irresponsáveis diante da palavra de Deus, que é responsável totalmente pela vida humana. A nossa responsabilidade é espalhar essa palavra. É ela que transforma as vidas das pessoas. Não importa o que aconteça, nós temos que ter essa convicção, e na intimidade com o Senhor, nós atingimos essa convicção. A palavra de Deus nos toca de um jeito que nos coloca num outro patamar, num outro nível. E o próprio Pedro fala de Paulo, e eu queria citar Paulo também. Quando ele fala para nós, lá em Romanos 12, verso 2, também em Romanos de novo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Pedro faz alusão um pouco da vida de Paulo, daquilo que ele escreveu na sua sabedoria, dada por Deus, para que a igreja fosse edificada, salva, redimida pelo sangue de Jesus. Não vos conformeis com esse século, né? Eu vejo que o Enoque foi transladado porque ele não se conformou com aquele presente dele. Aquele século de perversidade geral, corrupção total da humanidade. E o mesmo texto de Romanos 12, ele fala no primeiro versículo, né, que nós devemos nos apresentar diante de Deus como o nosso corpo em sacrifício vivo. Eu volto um pouquinho no começo da minha fala, que às vezes nós não entendemos essa intimidade. Cada um quer viver a sua vida de maneira egóica. E ele fala assim, vamos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. O que Paulo está dizendo? E não me conforme com esse século. Eu tenho que viver segundo os padrões da palavra de Deus, segundo os princípios de Deus. Não conforme os nossos pensamentos que têm nos levado em cada buraco. Tem nos colocado em confusão, e pior de tudo, nos afastando de Deus Criador, Deus que nos ama. E Deus, querido, está somente assistindo a derrocada, às vezes, das pessoas se afastam, se entram pelo pecado e se lambuzam. E ele fala assim, presente seu corpo como sacrifício vivo, é quando você fala não ao pecado, não às circunstâncias, nesse mundo que está corrupto. A corrupção está generalizada lá no tempo de Nó, que hoje está crescendo também. Todo dia nós temos uma operação da Lava, alguma coisa, 54, alguma coisa assim.
Ser humano. E, às vezes, pessoas que conheceram um pouquinho a palavra de Deus. Muitos que se dizem cristãos, envolvidos em cada falcatrua, renegando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus produz vida, e vida plena. A palavra nos leva a uma vida não comum, incomum, como a de Enoque, como de Pedro, como de Paulo. E é possível isso hoje, essa é a função da palavra de Deus, de nos fazer irresponsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Mas seremos muito responsáveis, porque adquiriremos sabedoria e fé excelente. Em segundo lugar, queridos, hoje vivemos uma vida quase totalmente humana. Como assim, pastor? Somos humanos, é verdade. Apesar de humanos, nós vivemos hoje uma vida quase totalmente humana, porque nós nos afastamos bastante dos princípios bíblicos. Quando nos afastamos da palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos boa parte da nossa identidade, daquela identidade que o Senhor preservou ao seu povo. O povo de Deus tem uma identidade. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E quando nós nos encontramos com Deus através de Jesus, nós nos aproximamos novamente dessa imagem e semelhança. E quando nós adquirimos essa identidade de Deus, nós não vivemos de qualquer jeito. Não vivemos mais pelo comum. Nós temos que adquirir, irmãos, a personalidade e a identidade do povo de Deus. O povo judeu tem isso. Por que será que o povo judeu é um povo mais obstinado, um povo difícil? Porque eles buscam manter essa identidade. Eles são, como diz a palavra de Deus, lá no Salmo 17, verso 8, a menina dos olhos do Senhor, que Deus reúne e protege. Essa é a designação do povo de Deus, a quem Deus reúne e protege. É a menina dos olhos de Deus, porque busca manter a identidade de ter a imagem e semelhança do Deus Criador. Queridos, essa é a nossa funcionalidade de sermos resgatados por Jesus, de mantermos essa imagem e semelhança de Deus a todo vapor e sermos responsáveis pelos nossos atos e abençoarmos os outros com essa nossa responsabilidade. O Senhor tem nos dado uma vocação. Por isso que ele fala assim, crescei no conhecimento e na graça, porque nós temos uma vocação que nós recebemos de Jesus, uma vocação de abençoar, ser abençoadores, ministradores do Pai, da graça, da salvação de Cristo Jesus. É uma vocação que ele nos dá, a identidade, uma nova identidade que veio do céu, lá no cartório do Senhor Jesus, carimbada, firmada nos livros santos, selados pelo Cordeiro. Nós temos uma vocação dada por Deus para sermos ministradores da sua verdade e ministrarmos a palavra que não é nossa e espalharmos essa palavra de salvação. Terceiro lugar, queridos, precisamos voltar ao início. Antes do dilúvio, o Senhor resgatou Enoque. Livrou ele. Separou a família de Noé e exterminou aquela raça corrupta. E nós seguimos as Escrituras Sagradas e vamos lá para o último livro, Apocalipse. E especialmente no capítulo 2, verso 4, quando o Espírito Santo falando à igreja de Éfeso, e falando assim, olha, vocês começaram muito bem, vocês conhecem as duas obras, vocês não gostam da corrupção, vocês têm consciência disso, mas depois no verso 4 ele fala assim, olha, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor, voltar lá na vida inicial, lá do Enoque, o homem que andava com Deus. Nós precisamos revisitar sempre, queridos, a comunhão de intimidade com o nosso Deus. Nós percebemos que as pessoas estão se afastando dos caminhos do Senhor. Parece que nós nos acostumamos com o dia a dia.
E ontem, na ministração do reverendo Assir, isso me veio na mente que nós temos muito tempo pela frente ainda. Não sei quando Jesus vai voltar, mas temos muito o que fazer enquanto igreja ainda. Muita palavra de Deus para distribuir. Ele falou que tem mais de 100 Bíblias em casa, eu tenho bastante também. Mas essa Bíblia tem que ficar solta pelo mundo. Porque ela tem o poder de salvar as pessoas. E eu posso falar isso, porque a minha vida hoje está no altar do Pai por conta do meu avô, que foi convertido por ler a Bíblia. O meu avô estudando a Bíblia para cantar cururu, não era crente. Mas ele queria, nos finais de semana, cantar lá com os colegas, lá com o motor de viola, um brigando com o outro oralmente. E ele queria aprender umas historinhas novas, na Bíblia tem bastante, de personagens bíblicos, e aí o Senhor pegou ele. E ele foi salvo. E aí mudou a história todinha da família do meu avô, da minha mãe, meus tios. E eu agradeço a Deus por essa palavra, que tem transformado a história de muita gente. A Igreja de Cristo hoje, nós precisamos ter em consciência do zelo e cuidado, do desejo do Senhor em estabelecer conosco essa comunhão, essa intimidade. E volto a falar, irmãos, intimidade aqui, eu quero dizer que devemos olhar para a palavra de Deus, para o Senhor e suas coisas com um olhar mais abrangente, correto. Não é apenas aquilo que nós temos com as pessoas que amamos, mas simplesmente, mas nos nossos relacionamentos, mas, acima de tudo, na nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aprender com Jesus, com o próprio Deus, que ele se esvaziou. Olha que intimidade. Deus desceu do céu e se relacionou com a humanidade, conosco, andou conosco, comeu, bebeu, dormiu, chorou, cantou. Intimidade de Deus conosco, de caminhar juntos. E nós temos dificuldade de caminhar com o outro. Cada um está pensando sempre na sua vida, nas suas coisas, nos seus projetos, nos seus próprios sonhos, e o Senhor vem falando assim, não, abra isso para os outros também, que eu vou abençoar a todos. Liberalmente. Seja liberal, que eu também serei com vocês. Ele quer que nós tenhamos uma vida de profundidade, para que haja relações completas, trocas inteiras, vivências saudáveis. Nada pela metade, chega de viver pela metade. Não vale a pena viver pela metade. Antes, queridos, encerrando, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, ele quer que nós voltemos a intimidade com ele, nesse contato com ele, de caminho de felicidade, de ajuda. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele fala conosco, comigo, com você, com a sua igreja, chamada, redimida, para vivermos segundo os seus propósitos. E ele nos chamou para sermos seus filhos, sua própria igreja, seu povo, a menina dos seus olhos. E ele tem cuidado dessa menina. É a promessa dele. Uma das coisas que nós adquirimos e temos contato quando nós estudamos a palavra de Deus são com as promessas dele. E o Senhor promete, ele cumpre. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais andarmos segundo os teus princípios e nos fortaleça. Amém.